Alô, galera, estamos aqui mais uma vez no Papo Reto com o Ricardo Rigueto. Vai ser uma conversa bem interessante. Eu tô com essa fera aqui, Patrick Michel, 42 anos, com corpo de 32, fera, sarado, formação acadêmica, pós-graduação, 15 anos de profissão, morador criado em Santa Cruz, no Antares, chapa quente. Vamos ter muitas coisas para conversar aqui, Patrick. Primeiramente, quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a você por aceitar o nosso convite. E assim, que Deus te abençoe no teu projeto, que Deus te abençoe na sua vida, sua família e a todos aqui do nosso programa que estão trabalhando aqui nos bastidores. Amém, amém. Né? Jonathan, outro Patrick, muito obrigado. Mandar um abraço aqui, eu tenho que mandar um abraço hoje para a Cris, nossa diarista. Alô, Cris, falei que ia mandar um abraço para você. Tá dado beijo no coração. Então, Patrick, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Tá? E queria que você fizesse a apresentação sua aí, sobre a sua carreira, sobre a sua formação acadêmica. Vamos falar sobre muitas coisas. Mas primeira pergunta, sai aqui o seguinte, que eu saio um pouquinho da nossa linha. Patrick, para você, o maior câncer do Brasil é a corrupção e a falta de educação, ou existem outras coisas que atingem o nosso país? Essa é a minha primeira pergunta. Assim, eu acredito que hoje a sociedade brasileira vive, infelizmente, ela tem alguns problemas, né? E quando a gente fala de câncer, é aquilo que de fato vai nos destruir. E eu acredito sim que a corrupção é um câncer para a nossa sociedade, como a falta de educação, como as pessoas que, na verdade, vendem aquilo que a gente sabe que é mentira. Então, a mentira, a corrupção, a falta de educação, pessoas que pensam, na verdade, em querer tudo com muita facilidade, em ludibriar, em enganar os outros. Eu acho que quando a gente fala de câncer na sociedade, a gente não tem somente um, a gente tem vários. E a sociedade, a cada dia que passa, ela adoece mais, né, Rigueto? Então, eu acredito que quanto mais próximo de Deus você está, mais o poder dele se revela e mais essas coisas que vêm para nos destruir se revelam para nós também. A gente começa a agir de forma correta, agir com coerência e entender que o que é de Deus, né? O que é do inimigo é do inimigo. E quando você está próximo de Deus, você desfruta dos dons do Espírito, da bondade, do amor, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Então, aquilo que é câncer não existe mais e você passa a desfrutar daquilo que é bom, que é bênção. Então, vamos torcer para que esse câncer seja curado pela mão de Deus e a educação volte a parar no nosso país. E agora a primeira pergunta, Patrick. Sua formação acadêmica, assim, quando você se formou, quando você evoluiu, eu te conheci, você tinha uns 22 anos, um menino jovem, começando sua carreira, já com muita humildade, parabéns, você Obrigado. É um cara muito humilde, e isso reflete dentro do teu trabalho, a gente vê o teu comportamento, a gente vê a tua postura. O que te fez fazer educação física? Onde levou você ao projeto de educação física? Por que essa escolha? E como é a sua carreira? O que é o ponto-chave? Onde você se sente feliz? Qual a dificuldade? 12, 15 horas no salão trabalhando, a gente sabe que é complicado. Queria que você falasse por que você escolheu educação física e como é que você está hoje trabalhando nesse segmento. Como todo morador de comunidade, né, Rigueto, a gente tem sonhos, né? Você tem sonho de ter uma casa melhor, você tem sonho de dar uma condição melhor para sua família, você tem sonho de ter uma vida melhor. Então, quando se fala de comunidade, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Verdade. E eu tive, graças a Deus, que isso não acontece com todos dentro da comunidade. Eu tive uma boa base, eu tive um pai que me incentivou sempre a praticar esporte, sempre me incentivou a estudar. E aí chega num dado momento da nossa vida que a gente precisa fazer escolhas. E aí, chegou num dado momento que eu fiz a escolha de cursar educação física, como eu sempre gostei do esporte, sempre tive muito intrínseco no esporte. E aí me motivei a querer fazer o curso de educação física, né? E saber que com o curso de educação física ia ser uma potente ferramenta para eu transformar a vida das pessoas. E assim nós começamos e graças a Deus, de lá para cá tem tudo dado certo. Quantos anos de profissão já? Eu me formei, minha primeira formação foi em 2009. Depois de 2 anos eu tive outra formação, então eu me formei primeiro em licenciatura plena em educação física, depois eu me formei em bacharel em educação física. E de lá para cá eu fiz algumas pós-graduação também, algumas especializações. Graças a Deus, está subindo aí. Eu queria que tu falasse, Patrick, sobre a musculação. Hoje, na minha época, jovem, era o salão de ginástica. Todo mundo, a mulherada, a rapaziada, o salão tinha 200, tinha uma academia com 200, 300 alunos de fazer ginástica.
Hoje o foco é musculação. Qual é essa diferença hoje da ginástica localizada, que saiu do segmento, e a musculação cresceu de uma forma que não só os jovens, os adultos também estão fazendo, a terceira idade também estão exercendo a atividade física muscular? Qual a importância da musculação hoje para a sobrevivência da pessoa que faz atividade física? Regueto, sua pergunta é muito inteligente. Há alguns anos atrás, se fazia musculação, mas a gente não sabia da real importância dela. A gente não sabia o que de fato aquilo ia trazer de benefício pra gente. Tanto tinham pessoas que optavam por corrida, outros por ginástica localizada, outros por crossfit. E de uns anos para cá, os estudos começaram a focar muito nos benefícios do treinamento de força. Não é somente musculação, porque quando a gente fala de musculação, a gente pensa em ginásio de musculação. E para que de fato você tenha resultado a nível funcional, você precisa fazer musculação e treinamento de força. Trabalhar com altas intensidades, priorizar carga. E a gente sabe que a musculação ela vai muito além de você somente ganhar massa muscular. A musculação ela vai te trazer vida. A musculação ela vai determinar na sua velhice se você de fato terá uma velhice saudável ou uma velhice patológica. Então, músculo é vida. Você precisa de músculo para subir uma escada. Você precisa de músculo para descer uma escada. Você precisa de músculo para entrar no carro, para sair do carro. Você precisa de músculos para ter relação sexual com seu companheiro ou com a sua companheira. Então, o treinamento de força e a musculação, eles vão muito além do que estética. É sobrevivência. Então, se você quer ter uma velhice saudável e uma juventude saudável também, pense no treino de força como algo funcional e não somente como algo estético. A estética é importante? Sim, mas a funcionalidade que o treino de força te traz com o passar dos anos, ela é infinitamente melhor. Por isso que a ciência hoje está batendo muito em cima disso. Todos nós precisamos de treino de força. Todos nós precisamos de músculo. E se a gente for parar para avaliar do lado fisiológico da coisa, o músculo ele não é somente para você olhar para ele e falar, nossa, que bíceps bonito ou que peitoral bonito. Quanto mais massa muscular eu tenho, menor é a minha resistência insulínica. Então, quanto mais massa muscular eu tenho, menos sangue na corrente sanguínea, quanto mais massa muscular eu tenho, menos glicogênio, menos açúcar na corrente sanguínea eu tenho circulante ali. O músculo ele serve como uma esponja, tirando esse açúcar do sangue e servindo como substrato energético. Então, musculação é vida. Perfeito aí. Tive uma aula aqui agora, hein, galera? Agora eu quero falar o seguinte, Patrick. Infelizmente, as pessoas começam a ver no YouTube, Instagram, as pessoas fazem exercício, não buscam um profissional, acaba se machucando, se lesionando, não vai fazer a musculação, não vai fazer a aeróbica, que é fundamental, se alimenta tudo errado, a alimentação é fundamental. Como é que agrega isso? A alimentação, musculação, aeróbica. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão iniciando ou que começam a copiar um monte de coisa? Você deve ver na academia, os caras fazendo exercícios que não tem fundamento e acaba se lesionando. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão buscando atividade física, buscar um personal e na alimentação? Qual é a parte da alimentação que as pessoas devem seguir e devem se atentar? Não comer excesso de proteína ou não cortar alguns segmentos, que é difícil, às vezes tem um vício, pode comer um docinho durante a semana. Como é que é essa relação? Como é que você vê essa relação? Aeróbica, musculação e alimentação. Primeiro ponto, Regueto, que a gente precisa deixar muito bem claro é que quando você inicia a prática de atividade física, você precisa ter um planejamento. Sem planejamento, a gente não chega em lugar algum. Então o que fazer, como fazer e com quem fazer. Eu preciso saber disso. Não adianta. Nas redes sociais, na internet, no YouTube, tem todo tipo de série, menos a sua. Então, o primeiro passo eu preciso emagrecer. O que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu preciso treinar musculação, eu preciso beber mais água, eu preciso reeducar minha alimentação. O que fazer para emagrecer? Eu preciso estar inserido no ginásio de musculação, eu preciso estar com pessoas que de fato queiram emagrecer, eu preciso mudar a minha mentalidade para que esse processo se torne saudável. Com quem fazer? Quais são as pessoas que podem me ajudar, as pessoas que podem me incentivar, as pessoas que podem ser referência para mim? Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa ver isso como um planejamento. Então, você precisa se planejar. Ter um treinador é interessante? Nem todo mundo tem acesso a um personal trainer. Mas você pode chegar no professor da academia, pedir uma série a ele, pedir orientação, conversar com um nutricionista que pode te orientar com relação à alimentação também, para você seguir um plano alimentar.
e ser orientado por pessoas que realmente tenham comprometimento e que queiram te entregar o melhor. Porque não adianta hoje você seguir uma pessoa aqui, seguir outra ali, seguir outra lá, e na verdade você não vai fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai ouvir 10, 15 pessoas, vai fazer o que essas 10, 15 pessoas estão fazendo, e no final, quem faz tudo não faz absolutamente nada. Verdade. O produto final de um planejamento é resultado. Sempre que eu inicio algo, eu tenho que ter isso na minha cabeça. O produto final do meu início é o resultado. Tudo que a gente for fazer tem que ser resultado. E para que a gente tenha resultados efetivos, eu preciso de planejamento. Alimentação, assim, você treina, você é forte. Eu vejo que a galera gosta daquela batata doce. Agora ali, a pessoa comendo na academia abaixo, macarrão com carne moída. Assim, qual é a importância da alimentação para quem faz atividade física? E assim, o que você aconselha a pessoa ingerir? Em quanto tempo? Se faz a dieta low carb, bicarb, é cheio de novidades aí. O que você aconselha as pessoas que estão nos vendo? Cuidar da alimentação, assim, procurar um nutricionista, procurar um ortomolecular, mas se cuidar, qual é o teu ponto de vista? Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que partir da seguinte premissa. Eu não posso ver o alimento como somente algo que vai saciar a minha vontade de comer. Eu preciso ver o alimento como algo que vai me nutrir. Por exemplo, uma fatia de pizza é um alimento. Se eu estou com fome, aquilo vai saciar a minha fome. Porém, qual é a quantidade de nutrientes que tem naquele alimento? Agora, eu estou com fome. Eu, na hora do meu almoço, eu boto um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. Eu boto uma proteína ali, pode ser um frango, pode ser um ovo, pode ser um peixe. Eu boto uns vegetais. Olha a diferença. Além do alimento em si, eu tenho nutrientes naquele alimento. E quando eu busco nutrientes, eu busco alimento saudável para o meu corpo. E quando eu busco alimento saudável para o meu corpo, o meu cérebro pensa melhor, o meu corpo reage melhor, eu tenho uma capacidade de raciocínio maior, eu tenho uma capacidade de armazenamento maior, eu tenho uma capacidade cognitiva maior. Então, sempre quando nós olharmos para o alimento, a gente precisa olhar para o alimento não somente como algo que vai me alimentar, e sim como algo que vai me nutrir. Deixa eu fazer a pergunta. Você falou em pizza. Você come pizza? Há alguns anos não, desde 2019. Largou assim, tu? Larguei. Largou a pizza. Larguei, mas não demonizo, Rigueto. Não demonizo. Eu sei que dentro de um planejamento existem pessoas que de fato precisam comer uma fatia de pizza uma vez ou outra. Não é isso que vai quebrar o planejamento. Se você no fim de semana come uma fatia de pizza, se você ao sair com a sua família ali, num momento de comunhão com as pessoas que você ama, come uma pizza, come uma lasanha, não é isso que vai te engordar. O que vai, de fato, fazer com que você acumule gordura e desenvolva sobrepeso é o que você faz durante um período longo, repetidas vezes. Se todo dia eu como mal, se todo dia eu me alimento mal, se todos os dias eu não vou à academia, isso sim vai me trazer resultado negativo. Agora, se eu sou uma pessoa que diariamente eu estou na academia, diariamente eu faço um exercício cardiovascular, diariamente eu tenho uma dieta regrada, diariamente eu hidrato, eu sono, eu monitoro todas essas variáveis com excelência, com certeza uma fatia de pizza fim de semana não vai prejudicar meu planejamento. Você falou em sono aí. Boa colocação. Sim, a pessoa acorda cedo, vem treinar, ou vai trabalhar, ou ela treina de tarde, ou ela treina de noite, ou treina de manhã. Sim. Hoje, a importância de ter um bom sono é fundamental, correto? O que você aconselha para as pessoas? Dormir dentro do que o corpo dela pede, ou existe uma estatística de horário aproximadamente? Eu acredito que cada ser humano tem a sua individualidade biológica e cada ser humano tem a sua rotina diária. Então, hoje, o que a gente mais vê é pessoas divulgando nas redes sociais, acordando muito cedo, tomando banho gelado ou mergulhando na banheira de gelo, saindo dali, indo fazer o cardio. Essa vida é uma vida que não existe, ou se existe, existe para poucos. E aí você vê um cara que acorda 3h30, 4 horas da manhã, mergulhando numa banheira de gelo, saindo dali fazendo o cardio dele, depois ele está em casa, toma um café com a família, daqui a pouco ele vai para o trabalho, 3 horas da tarde ele está em casa. Isso aí não é uma regra, isso é uma exceção dentro da regra. Eu acho que cada um tem que encontrar dentro da sua rotina a melhor forma de ter adesão aos treinos. Se você é uma pessoa que dorme mais tarde, você precisa entender que você precisa encontrar dentro da sua rotina diária, enquadrar ali o seu treino de força, seu treinamento cardiovascular. O conselho que eu dou é, tenha uma rotina tanto de sono, quanto de hidratação e de alimentação. Exemplo, eu, Patrick, costumo estar deitado na minha cama 9h30 da noite. 9h30? 9h30. Só que os momentos que antecedem esse dormir, eu
tenho o meu planejamento, eu faço a minha higiene, o que a gente chama de higiene do sono. Então, dá aproximadamente 8h40, eu já diminuo as luzes da casa, eu já vou para minha cozinha, faço o meu chá juntamente com a minha esposa, eu evito mexer em tela, seja televisão, telefone, computador. Eu já começo a avisar para o meu cérebro e avisar para o meu corpo que daqui a alguns minutos ele vai dormir, ele vai se preparar para o descanso. Então, quando você começa a colocar rotina no seu cronograma, com certeza você vai ter muito mais adesão ao treinamento desportivo, adesão ao descanso, que é o sono, adesão à sua alimentação juntamente com o planejamento, e vai ter adesão também à sua vida, porque quando a sua vida começa a melhorar, é o que a gente chama de empilhamento de hábitos, né? Sim. Quando eu empilho hábitos bons, subsequentemente eu terei os resultados Bons desses resultados. hábitos bons. Exato. É o que a Bíblia fala, um abismo gera outro abismo. Se eu empilho hábitos ruins, eu vou colher fruto daqueles hábitos ruins que eu empilhei durante o dia. Verdade, é isso mesmo. Agora, vamos falar aqui uma coisa que, assim, tá muito na moda e a gente vê a galera usando demasiadamente, sem orientação, sem acompanhar o ortomolecular, sem fazer os exames, que é o famoso esteroides anabolizante. Existe nas academias, a gente sabe disso. Existe a pessoa tomar sem, aleatoriamente. As pessoas tomam isso sem buscar um profissional. Quais são as consequências? Garotos jovens, meninas jovens usando, quer ficar todo mundo bombadão, grandão, e às vezes não treina adequadamente. Qual o reflexo disso a médio e longo prazo? O que você, como profissional, entende, o teu conceito, e o que você deixa de conselho para essa garotada aí, para a rapaziada, para a mulherada que quer crescer rápido, principalmente as academias inflam novembro, dezembro, para todo mundo ficar grandão no verão. É uma máxima que tem. Sobre esteroides anabolizantes, qual é o teu conceito sobre isso? Tá, o que a gente precisa pensar primeiro é o seguinte, se eu inicio a prática de atividade física é porque eu quero ter uma saúde melhor. E quando eu penso em saúde melhor, eu penso em saúde física, mental e espiritual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o hormônio existe para ser tomado? Sim, só que não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que já chegou num determinado nível de idade, ou por algum motivo fisiológico você não produz mais testosterona, ou por algum motivo você precisa repor essa testosterona com um acompanhamento médico, eu acho viável você repor essa testosterona ou fazer uso de alguma substância com acompanhamento médico. Só que o que a gente vê hoje é completamente diferente. Você vê jovens, meninos, meninas, até pessoas de mais idade, usando o anabolizante de forma desordenada e desorientada. Isso, infelizmente, a gente sabe que o uso de forma errada de anabolizante pode nos trazer complicações sérias, a nível hepático, a nível renal, a gente sabe também pâncreas, a nível psicológico, tem alguns hormônios que mexem com questões psicológicas e deixam o ser humano mal psicologicamente. Então, eu acho que é um risco muito grande para um resultado que não é sustentável e que, consequentemente, vai te trazer coisas que você não gostaria de ter. Então, se você quer usar, eu não demonizo o anabolizante, eu não critico. Se você pensa em fazer o uso de anabolizantes, seja lá você quem for, procure um profissional competente e um profissional capacitado. Não é o professor da sua academia que vai te orientar, não é o seu amiguinho que está usando que vai te orientar. Quem pode te orientar sobre o uso de hormônio é um profissional. E esse profissional se chama médico. A única pessoa que pode orientar qualquer um ser humano para fazer uso de anabolizante é médico. E se o médico achar que você, por algum motivo, deve tomar, fique à vontade com a orientação dele. Caso contrário, eu sou completamente contra, porque é altamente perigoso. Perfeito a colocação. Assim, a galera acima dos 50, a gente conversa, eu já estou acima dos 50, todo mundo evidencia e é a favor de reposição hormonal, colocar testosterona para dentro, é fundamental. Tem um colega na academia que falou, testosterona é vida, Rigueto. Ele está com 64 anos, está bem pra caramba, já está com acompanhamento médico, colocando. Existe uma idade cronológica para ser colocada, começar a tomar testosterona, ou uma variação entre o si? Eu vou começar a usar com 25, 35, 40. Qual a tua opinião em relação a isso? Primeiro fazer os exames, mas a partir de que idade a gente deve procurar o orto e começar a pensar nesse fator? Na verdade, a literatura não mostra pra gente uma idade específica para você iniciar o uso de testosterona ou não. O que a gente sabe, o que os estudos mostram pra gente é que, de fato, tem alguns seres humanos que têm baixa produção de testosterona por algum motivo.
E esses seres humanos, por terem baixa produção desse hormônio, é aconselhável o uso de reposição para esses seres humanos. Só que a idade não pode ser um fator determinante. Porque se você tem aproximadamente 55 anos e a sua testosterona está 650, 700, para que você vai usar testosterona? Você vai mexer no seu eixo hormonal porque a testosterona você vai aumentar. E a partir do momento que eu faço um uso de testosterona de forma exógena, de fora para dentro, eu bloqueio a produção da minha testosterona endógena, de dentro para fora. Então, se o meu testículo produz testosterona de forma saudável, dentro de limites fisiológicos, de forma saudável e coerente, eu não vejo a necessidade de usar. Agora, se você é uma pessoa com mais de 60 anos, a sua testosterona, por algum motivo, não passa de 30, de 40, de 50, de 100, aí sim é aconselhável você procurar um médico e esse médico vai avaliar o seu quadro e ver se é necessário você fazer a reposição. Perfeito. Somente isso. Perfeito, perfeito. Vamos falar aqui o seguinte, da musculação, nas idades. Qual o conselho que você dá, no seu ponto de vista, a garotada jovem, a gente vê garotada aí de 12, 13 anos querendo já ficar forte, ficar bonitão, né? A mulherada quer resultado rápido, de carnaval, quem vai ser escola de samba. E a terceira idade, né? A rapaziada de 50, 55, 60. Qual o fator principal que você orienta a pessoa a começar a musculação acompanhada de um personal, se puder, do profissional, do professor de educação física? Existe uma idade inicial? Existe uma idade final? Assim, qual é o teu ponto de vista em relação à musculação de força? Nós falamos inicialmente, mas é um papo que a gente tem que ter, que a pessoa tem que enfatizar bem o que ela quer para a vida na musculação. Eu quero ficar forte, quero ficar magro e definido, eu quero poder sentar, levantar, andar, ter relação com a minha namorada, enfim. Qual é esse fator que você vê no seu ponto de vista, a partir de que idade e até que idade deve fazer musculação? Bacana. Essa pergunta é muito inteligente, Rigueto. Muito boa. Vamos lá. Os novos achados mostram que a idade inicial para uma criança começar o treino de força é a partir dos 8 anos. 8 anos. Acreditava-se lá atrás que a musculação, por algum motivo, ou o treinamento de força, poderia comprometer o seu crescimento, mexer na sua hipófise e comprometer seu crescimento. Só que essa afirmativa caiu por terra. Os novos estudos mostram que a idade é a partir dos 8 anos. A partir dos 8 anos, você já pode inserir a criança no treinamento de força. Só que tem um problema aí. Para essa criança ser inserida e essa atividade ter adesão, essa atividade tem que ter um cunho lúdico. Eu não posso pegar uma criança de 8 anos, levar para um ginásio de musculação e achar que naquele ginásio de musculação ela vai fazer treino de força. E vai querer continuar, porque além do iniciar, eu preciso que ela tenha adesão, que ela dê continuidade. Então, a criança, ao iniciar o treinamento de força, ela precisa, primeiro, de uma orientação profissional. Esse é o primeiro ponto, a gente não pode descartar essa possibilidade. E o segundo, esse profissional tem que ter competência para prescrever exercícios onde esses exercícios tenham ludicidade. Sejam exercícios que, além da criança fazer o treino de força, ela venha brincar, venha se divertir, venha realmente ter prazer em estar ali com aquele treinador. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que você abordou muito bem é a questão do tempo. Quanto tempo eu levo para ficar forte? Não existe um tempo pré-determinado, Rigueto. O que a gente precisa entender é o seguinte: todo projeto grandioso, ele leva tempo para ser construído. Então, a musculação é um esporte de paciência. Não adianta você iniciar o treino de força hoje, iniciar a musculação hoje e achar que daqui a 5, 6, 7 meses você estará forte, estará com o corpo desejado. Isso é mentira. Por isso que algumas pessoas hoje caem em falácias. A pessoa entra, compra aquele produto, te vendo o produto, você vai ficar com o abdômen tanquinho em 30 dias. Aí você vai lá e compra o produto que aquela pessoa está te vendendo. Só que em 30 dias nada acontece. Por quê? Os resultados a nível estético, eles são multifatoriais. Não é um treino que vai me entregar resultado, e sim uma mudança de comportamento. Então, para que de fato eu tenha resultados expressivos com a musculação, com o treinamento de força, eu preciso primeiro mudar a minha mentalidade. Segundo, eu preciso entender que eu tenho que pagar um preço muito alto, porque não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Terceiro, que eu falei anteriormente, todo projeto grandioso ele leva tempo para ser construído. Tenha paciência. Maturidade muscular não se constrói do dia para a noite, se constrói com o tempo. Quarto, eu preciso de fato estar com pessoas que queiram ter resultado. Por quê? O ambiente molda pessoas. Verdade. Águia anda com águia, pato anda com pato. Pombo anda com pombo. Pombo anda com pombo, meu irmão. Então, verdade. Se eu não tiver esse ambiente de pessoas querendo resultado, pessoas que vão me motivar, aquele dia que eu estiver em casa, que eu não quero treinar, um amigo vai me passar uma mensagem, irmão, tô te aguardando aqui. Vamos pro treino, vamos embora.
Então, se eu não tenho esses fatores bem casados, dificilmente eu terei resultado com treinamento de força, com treinamento cardiovascular. E uma vez que eu passo um período me exercitando, treinando, fazendo uma alimentação e eu não tenho resultado, infelizmente eu desisto. Verdade. E, acima de tudo, disciplina, né? Disciplina, tem que ter tudo. disciplina. E disciplina, assim, eu gosto de treinar a perna. Sempre gostei, joguei vôlei minha vida toda. E o vôlei te dá explosão, né? Correr na areia, fazer musculação. Eu vejo que a rapaziada, hoje em dia, começou a ter essa tendência. Mas de um tempo atrás, as pessoas não gostavam de treinar a perna. Ficava aquele, chamava o homem-dente, né? Fortão em cima, magrelo embaixo. Qual a importância? A mulherada adora treinar a perna, mas qual a importância para a rapaziada que está ouvindo a gente aqui? Tem que treinar a perna, tem que fazer musculação, membros inferiores. Qual o teu conceito em relação a isso, Patrick? Primeiro ponto, Rigueto. O treino de membros inferiores é o treino que expressa a maior produção de testosterona. Ah, é? Então, se você, homem, não gosta de treinar membros inferiores, pense. Quanto mais intenso for o treino de membros inferiores, maior será a minha produção de testosterona. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se constrói uma bela construção. Eu não consigo construir um belo edifício se a minha base não é forte. Entenda, membros inferiores é a base. Músculo de membros inferiores é a base. É o que vai te manter de pé na sua juventude, na sua idade adulta e na sua velhice. Então, se você pensa em ter longevidade, pensa em ter funcionabilidade, e se você pensa em ter uma velhice onde ninguém vai limpar o seu bumbum, treine membros inferiores, porque treino de membros inferiores é vida. E tem um ponto também que é muito importante, o que você bem falou, a questão estética. Fica feio você ter somente membros superiores desenvolvidos. Você precisa ter simetria. Eu tenho que olhar para uma pessoa e olhar para ela e ver que ela tem um bíceps bem desenvolvido, um peitoral bem desenvolvido, mas uma perna bem desenvolvida também. Aquilo é encantador aos olhos e, além de ser encantador aos olhos, é funcional. Então, além da estética, a funcionabilidade do treino de membros inferiores ela é de suma importância. Viu, galera? Papo reto com o Felipe, ou com o Patrick. O Felipe é um amigo meu que eu tenho que mandar um abraço, ele não gosta de treinar perna, eu troquei aqui. Filipão, tem que treinar a perna, Filipão. Olha aqui, é o professor Patrick dando a aula aqui. Patrick, queria perguntar o seguinte. Hobby, qual é o teu hobby? Você tem uma disciplina muito grande. Você vem para academia muito cedo, você é personal, 10, 12 horas aí dentro de uma academia, vai para sua academia também lá em Santa Cruz. Aí você tem a igreja, vamos falar sobre isso já já. Mas você tem algum hobby, além de treinar? Qual é o teu hobby, assim? As pessoas gostariam de saber, assim, o que o personal, o professor que dá a vida treinando aí, qual é o teu hobby? Riguetão, por incrível que pareça, hoje o ócio produtivo, ele me encanta. Ah, é? Ele me encanta. Eu pego aqui, às vezes, à tarde, eu tenho um cancelamento de 2 aulas, eu vou fazer uma caminhada na praia, eu sento numa cadeira ali, num quiosque, peço água de coco e fico ali 30, 40 minutos olhando para o nada. Então, muito bom. Conversando com Deus. Conversando com Deus, sempre. Me conectando com Ele, observando o pássaro, sentindo o cheiro do mar, ouvindo o barulho dele. Então, hoje, se eu tenho um hobby que me encanta, é óbvio, eu não tenho somente esse hobby, tenho outros também. Mas se hoje um hobby que me encanta é, de fato, o ócio produtivo. É eu sentar ali e não fazer nada que, de fato, está me trazendo muita produtividade, muita conexão com Deus, muita interação com aquilo que realmente é mais importante. Você não para de estudar, então, né? O professor de educação física, médico, tem profissões que ninguém pode parar de estudar. Mas, assim, você é formado, tem quantas pós-graduações, formação acadêmica, você ainda pretende fazer mais alguma coisa dentro desse segmento, mais outra pós? Qual é o teu projeto, assim? Porque você não pode parar de estudar. Está sempre muito inovador. Né? A musculação, como eu falei, era ginástica, salões, depois veio a musculação, aí veio cross fitness. Assim, o teu projeto de estudo, como é que você faz, planeja isso? Você falou em planejamento. Você pretende ainda fazer mais uma pós ou um mestrado? O que você vê assim para o teu futuro? Tá. Hoje em dia, com o avanço de tudo, né, Rigueto? Tá tudo muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, a gente precisa estar inteirado. Então, eu terminei agora em dezembro a minha 4ª pós-graduação. 4, é. Parabéns. E hoje eu sinto a necessidade de me aprofundar um pouco mais na questão humana. Então, alguns livros hoje, de alguns anos para cá, eu tenho procurado buscar mais, conhecer um pouco mais sobre o ser humano, ter acesso a uma literatura onde, de fato, eu possa ter um conhecimento profissional, pessoal e interpessoal um pouco maior. Então, hoje, o meu objetivo está, de fato, em
melhorar como ser humano para que eu possa melhorar outros seres humanos também. Então, o meu objetivo hoje, como ser humano, é tentar, de repente, fazer uma pós-graduação voltada para a área humana, em psicologia, alguma coisa, porque as pessoas estão adoecendo, Rigueto. E a gente está vendo essas pessoas adoecerem e a gente, infelizmente, não tem essa sensibilidade de perceber. E Deus realmente treina algumas pessoas de acordo com seus dons, talentos e habilidades para encantar outras pessoas, para chegar em outras pessoas e para transformar a vida delas. E se a gente parar para avaliar num contexto racional, não faz sentido Deus me dar um dom da fala, por exemplo, ou o dom do encorajamento, ou o dom da liderança, e eu não usar esse dom para servi-lo. Então eu acho que Deus fica muito feliz quando Deus te dá um dom e você usa esse dom para a honra e glória dele, né? Então você louva a Deus quando você pega um dom que Deus te deu, seja de falar em público, seja de ouvir, seja de servir, você pega esse dom e dá para as pessoas, empresta para elas, e quando uma pessoa passa por você num dia, ela se sente transformada. Isso é muito gratificante. Então, acho que hoje o meu maior objetivo é justamente esse, é procurar cada vez mais entender o ser humano e desfrutar das bondades de Deus e compartilhar essas bondades de Deus com cada um que se aproximar e chegar perto de mim, que eu acho que o sentido da vida é esse. E é verdade, a gente chega perto dessa fera aqui, tem uma energia muito boa, o Espírito Santo toca na gente, já que a gente falou aqui em teologia, Espírito Santo, em Deus. A tua chave virou quando, Patrick? Eu te conheço há 22 anos, um jovem, né? Não, 25 anos, 2005, 24 anos, você tinha 22, 23 anos. A chave da tua vida virou aonde? Quando você começou a se conectar com Deus, buscou uma religião, ou você já tinha outro caminho, ou você vem já da igreja evangélica. Como virou essa chave na tua vida, que a gente vê que você fala isso com propriedade, fala com amor, fala com coração, você transmite paz, conversar contigo é gostoso, você transmite uma energia boa, você está sempre sorridente. Assim, como é que é essa conexão sua? Quando é que virou essa chave que você entendeu que o caminho é buscar Deus? E então, eu acredito que em algum ponto da vida, todo ser humano ele vai se questionar sobre a sua existência. Todo ser humano. Seja ele jovem, seja ele velho, seja ele com idade mediana, todo. E eu, de fato, teve um momento da minha vida que eu comecei a me questionar sobre o que eu realmente vim fazer aqui na Terra. Qual era o meu principal propósito. O que Deus queria que eu fizesse, o que Deus queria que eu vivesse. E a partir desse momento eu comecei a me conectar um pouco mais com Deus. E eu descobri que para eu me conectar com Deus eu precisava de tempo. Então eu precisei abrir mão de trabalho. Hoje eu acordo às vezes 4:30 da manhã, tem dias que eu acordo 5:30, e eu dedico, em média, 2 horas da minha manhã para minha conexão com Deus. Não existe você cumprir propósito se você não tem compromisso e se você não tem tempo de oração, tempo de devoção, tempo de intimidade com Deus. Deus só vai se manifestar para você a partir do momento que você se conecta com Ele, dedica tempo. É como se fosse um grande amigo, um amigo íntimo. Eu não tenho como saber muitas coisas do Rigueto se eu não for amigo íntimo dele. Então, quando você se torna amigo íntimo de Deus, Deus começa a se revelar para você e começa a mostrar tudo aquilo que Ele quer. E a grande virada de chave foi alguns anos atrás, quando de fato eu comecei a me questionar muito sobre isso. O que eu vim fazer aqui na vida, aqui na Terra? Quais são os meus propósitos? O que de fato Deus colocou nas minhas mãos e o que Deus colocou nas minhas mãos eu posso usar para transformar a vida das pessoas. E aí você começa a se aproximar, você começa a buscar, você começa a se conectar com Ele e Ele vai se manifestando aos poucos, até você começar a entender. E eu ainda estou no processo, ainda não terminou. Eu ainda estou no processo de conexão com Deus, de busca incessante pela presença dEle. E peço que cada vez Ele se manifeste mais e me mostre qual o caminho que Ele gostaria que eu seguisse. Hoje eu não dou um passo se eu não tiver a orientação de Deus. Senhor, eu vou hoje lá no Papo Reto, no podcast do Rigueto. Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve? O que o Senhor quer que eu faça lá? Quais são os teus planos para esse podcast? Então, Pai, hoje eu estou saindo para trabalhar, Pai. Eu quero que o Senhor proteja cada um dos meus alunos, porque isso também é uma forma de adorar a Deus. A adoração é quando eu venho aqui, eu trago uma mensagem. A adoração é quando eu desço para dar aula e eu ministro uma boa aula. A adoração é quando alguém está passando por um problema, eu paro para ouvir essa pessoa. A adoração é você ir em sentido ao outro. E quando você entende isso, Rigueto, as coisas ficam muito mais fáceis. É o que Deus falou. Se você leu a Bíblia e não entendeu, eu vou deixar aqui 2 mandamentos. O primeiro, me ame acima de tudo. Você não entendeu nada da Bíblia? Então faz o seguinte. O primeiro mandamento, me ame acima de tudo, ame Deus acima de tudo. O segundo mandamento é, ame o teu próximo como a ti mesmo.
A Bíblia se resume nisso. Isso é difícil, né? Aí sabe que Acabou, é difícil. acabou. Só Eu mesmo que tenho falhas. não tem como você liberar amor se você não tem amor. A verdade é essa. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem em abundância. Então, Verdade. se você está com ausência de amor por algum motivo, seja ele qual for o ser humano, se aproxime de Deus. Porque não tem como. O poder manifestador do Espírito Santo é fenomenal. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais amor eu tenho. Por quê? Existem os frutos do Espírito. Sim. A bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Eu só consigo desfrutar das bondades do Espírito Santo de Deus se eu de fato estou conectado com Ele. Se há conexão com Deus, há desfruto. Eu consigo desfrutar daquilo que tudo Deus tem para mim. Se não há conexão, eu vivo sem direção. O vento que tocar, eu vou para lá, bater um vento para cá, vou para cá, vou para lá, vou para lá. E aí acaba que você fica rodando, 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 rodando. Aí você entra a espiral, né, de intenção, fracasso e culpa. A intenção é até boa, porém você fracassa, vem a culpa. Então você nunca consegue sair de fato e viver aquilo que Deus tem para você com abundância, com plenitude, porque a gente parte do princípio que Deus nos colocou aqui para que a gente tenha plenitude em tudo. Plenitude no trabalho, plenitude nas finanças, plenitude no coração, plenitude nos relacionamentos. A partir do momento que, por algum motivo, falta plenitude em alguma dessas áreas, é só a gente rever alguns conceitos, pedir a Deus para nos reconectar novamente e a gente seguir em frente. Verdade. Mas você está na igreja há quanto tempo? Você entrou ou você já veio desde a infância? Não, Com não, a tua não. família? Como é que foi esse Eu me processo converti- seu para Eu, essa conversão? eu me converti em 2009, Rigueto. Em 2009 foi a minha conversão. Eu sou um morador de comunidade que viveu a vida que as pessoas vivem na comunidade. Então, eu frequentei muito baile funk, eu vivi coisas ali dentro, eu vi coisas ali dentro, mesmo porque eu morei 28 anos lá dentro, então eu não passei um fim de semana lá. Então, eu vivenciei e vivi muitas coisas que hoje serviram de aprendizado para mim. Eu não me arrependo de nada do que eu vivi. Então, tudo que eu vivi dentro da minha comunidade serviu como aprendizado para hoje eu ter bagagem teórico-prática para falar um pouco daquilo que eu vivi, porque quando eu levo uma mensagem hoje para um moleque que é de comunidade, ele entende perfeitamente. O Patrick sabe o que está falando. Porque ele passou por aqui, ele viveu isso aqui, e ele, de fato, pôde vivenciar muita coisa que eu hoje vivencio. Então, quando você tem autoridade para falar sobre aquilo que você viveu, não sobre aquilo que você leu, você, de fato, impacta mais as pessoas e transforma a vida delas com aquilo que você viveu e com aquilo que você é hoje. Porque o discurso, ele é muito mais o discurso praticado, ele é muito mais ouvido do que o falado. Não adianta eu falar pro Rigueto do que eu sou. O Rigueto precisa saber quem de fato eu sou convivendo comigo, vendo as minhas atitudes. A gente se vê há pouco tempo. Pô, sempre quando eu olho o Patrick tá feliz, o Patrick tá alegre, o Patrick tem meus altos e baixos, eu sou um ser humano. Sim. Como todo qualquer ser humano, eu tenho meus altos e baixos. Mas quando você está na presença de Deus, você percebe que esses altos e baixos servem para te ensinar alguma coisa. Ou para te ensinar que você precisa melhorar, ou para você passar por algo que aquele algo que você passou vai servir de ferramenta para você impactar e ensinar a vida de outras pessoas. Então, Ou é ensinamento ou é livramento. é isso. Lá na comunidade, o Patrick, você tem uma academia lá, Uhum. tá? Já há quantos anos você tem academia lá? Lá eu tô desde 2015. Nossa, então temos aí uma estrada. Você entra e sai normalmente na comunidade, tranquilo, todo mundo te conhece, todo mundo te Tranquilo, respeita, Tranquilo, não há tranquilo. nenhum tipo Não. de rejeição, Não. porque você foi criado lá, então você tem acesso a entrar. Sim. Aí você vê a garotada, tem amigos seus que tomaram o caminho errados, pode estar em outras situações, já partiram, e tem amigos seus que escolheram caminhos corretos da vida, igual você, é um exemplo. Essa relação, você com a comunidade, os meninos, eles te veem como uma referência? Como em todo lugar, né, Regueto? Em todo lugar que a gente frequenta, você vai encontrar pessoas que vão torcer por você e você vai encontrar pessoas também que, infelizmente, por algum motivo, ou por vaidade, ou por ignorância, elas vão lhe criticar ou não vão torcer pelo seu progresso. Eu sei hoje que num percentual de 1 a 100, grande parte da comunidade torce pelos moradores que saíram e conseguiram fazer história. Mas tem uma pequena parcela, talvez 5%, 3%, como eu bem falei anteriormente, ou porque tem inveja, ou porque, infelizmente, não tem até mesmo condições de dar um passo à frente, porque não tem condições não consegue enxergar um mundo diferente aqui fora. Esses 3, 4, 5% talvez sempre vão Sempre vai vão ser, é o ser torcer, humano. sempre vai existir. É o ser humano. Jesus não agradou a todos, quanto mais a gente. Patrick, agora vamos falar aqui sobre o seguinte: família. Como é que é o Patrick família?
Você é casado, tem filhos? Como é que é o Patrick família? Sua família, como é que é essa relação? Você trabalha muito? Como é que você abdica esse tempo do seu trabalho, família, trabalho? Como é que é o Patrick? É paizão já? Não. Isso sim, sim. Isso é um desafio, né, Regueto? Eu tenho uma filha, eu fui pai muito jovem, né, Regueto? Qual a idade? Eu descobri que ia ser pai com 16 anos. 16 anos. Hoje a minha filha tem 25. É uma Uma moçona. benção, Gabi. Faz musculação ela? Tá treinando também. Opa, uma benção. benção, uma benção. Já casada? Já é casada Já, também. já tem filhos? Ainda não, ainda não. Tu vai ser um dos avôs mais novos aí do Rio de Janeiro, então, será? provavelmente, né? Vai ser avô garotão. Será? A galera vai olhar assim, pô, aquele cara é avô, bonitão, fofão. Eita ferra, a esposa tem que tomar conta, hein? Qual o nome da esposa mesmo? Thaís. Ô, Thaís, olha aí, tem que tomar conta aí que esse cara vai ser um avô Pô, bonitão, hein? Ela já toma conta Mas como é que é essa relação família aí, Thaís, filho? Então, o como que é que é acontece, essa vida aí Regueto? de... Eu acho que a gente acaba, foi o que eu falei anteriormente, a gente acaba dando prioridade depois de uma certa idade para aquilo que de fato é mais importante. Então hoje, a minha prioridade hoje é a minha conexão com Deus, o meu relacionamento com Ele, a minha conexão com a minha esposa. Então a gente dedica tempo de qualidade hoje para bater um papo todos os dias, bater um papo, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, louvar a Deus. E em terceiro lugar vem o meu trabalho. Então hoje eu dedico tempo para isso. Tempo para estar com a minha esposa, tempo para me conectar com Deus diariamente e não deixando de lado também aquela responsabilidade diária, que é você entregar o melhor para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que contratam seu serviço, para as pessoas que querem de fato algo bom de você. Como eu falei anteriormente, cada um tem seus dons, talentos e habilidades. Se você conseguir desfrutar desses dons, talentos e habilidades e abençoar o outro, com certeza você vai ter uma vida maravilhosa. É verdade, é por aí mesmo. Olha que aula aqui. A gente vai passando tempo rápido aqui e eu gostaria de ficar com o Patrick aqui mais 2, 3 horas, né? Assim, tanta coisa para falar, tanta coisa de ensinamento, tanta coisa, tanta humildade que esse cara tem. É um vencedor, saiu de uma comunidade, poderia ter escolhido caminhos errados, mas Deus fez com que esse rapaz tivesse ascensão na vida dele, na profissão dele, como paizão, como profissional, como empreendedor. E assim, a gente só tem que parabenizar você. Patrick, assim, a mulherada, que é um resultado muito rápido, como eu falei anteriormente, entra na academia, aí vem verãozão, que em 2, 3 meses tomar um monte de suplemento, um monte de anabolizante e ter resultado rápido. Assim, qual o conselho que você dá para essa galera que quer fazer uma preparação na musculação, uma outra atividade na aeróbica, começar antes, e qual a importância assim, de buscar na musculação outra atividade um prazo a médio e longo prazo? O que você tem para falar para essa mulherada que principalmente quer ter resultado rápido? Tenho várias amigas, eu vou fazer dieta, vou para academia, acabou o verão, volta tudo. É o efeito sanfona que vocês chamam. Miguel, o primeiro ponto aí é a paciência. A paciência. As pessoas não conseguem atingir os resultados quando o assunto é musculação por falta de paciência. Quem não tem paciência não tem constância. Quem não tem constância não tem determinação. Se você não é determinado para algo que vai te trazer retorno a nível funcional, psicológico e fisiológico, dificilmente você terá resultado. Então hoje o que a gente precisa entender é o seguinte: o que vai me entregar resultado é a combinação de treino de força, treino cardiovascular, dieta, hidratação e descanso. Esses são os pilares. Se eu trabalho todos esses pilares com excelência e monitoramento, eu vou ter resultado. Só que para eu ter excelência e monitoramento na aplicabilidade desses pilares, eu preciso de paciência. Paciência, resiliência, constância, disciplina, porque isso é o que vai me entregar aquilo que eu quero. E quando a gente fala de disciplina, Regueto, a disciplina ela vem acompanhada com mudança de hábito. Porque às vezes você tem a disciplina, mas você não mudou o hábito ainda, essa disciplina não vai ter constância. Ela é uma disciplina, o que eu falo, é uma disciplina insustentável. Então, antes de mais nada, eu quero ter resultado, sim. Quantas vezes eu preciso ir para a academia? Exatamente isso que eu te pergunto agora. Quantas vezes eu treinar por semana? São 7 dias. O que você aconselha aí? A pessoa não tem tempo. O que você aconselha durante esses 7 dias? Como é que a pessoa faz um planejamento? O que a gente primeiro precisa entender é o seguinte: o cérebro é o órgão mais preguiçoso do corpo. Esse é o primeiro ponto. Então, o seu cérebro, tudo que ele quer é poupar energia. Então, se você hoje se predispõe a iniciar algo, a fazer algo, dificilmente o seu cérebro vai contribuir para que esse algo aconteça. Então, cada vez que eu inicio algo novo, o velho sempre vai querer negociar a permanência. Então, cada vez que eu inicio algo novo, o velho sempre irá negociar a permanência. Isso é fato. Então, falando em quantitativo,
O ideal é que você treine o máximo de dias possíveis. E o mínimo? Mas, levando em consideração que nem todo ser humano tem essa condição a nível geográfico, né? E E de temporal? tempo, e temporal também, cronológico, Sim. o ideal é que você treine de 3 a 4 vezes na semana. Só que a gente não pode ver, Reguito, o treino somente como um número. Porque eu posso ir à academia 4 vezes na semana e grande parte desse tempo que eu tô ali, entre 40 minutos, 1 hora e meia, eu tô mexendo no telefone, eu tô batendo papo com todo mundo, eu tô conversando, eu tô me distraindo. Então, esses 30, 40 minutos, 1 hora de treino se tornaram 10. Então, não é somente a gente avaliar a quantidade de vezes que nós vamos para a academia, e sim A a intensidade. qualidade do treino. Ah, É quantitativo e qualitativo. E eu só consigo impor qualidade no meu treino quando eu coloco intensidade. Quando o meu mindset ele está totalmente ali. Quando a minha mentalidade está totalmente ali. Eu estou ali, mas eu não estou mexendo no telefone, eu estou monitorando o intervalo de treino, eu estou preocupado com a minha progressão de carga, eu estou preocupado com a minha qualidade do movimento, eu estou preocupado de fato em me entregar resultado, porque aquele momento ali é meu. A partir do momento que eu estou num ginásio de musculação e a minha cabeça está fora dele, existe grande chance de eu perder aquele treino. Eu não quero perder uma repetição, quanto mais perder uma série, quanto mais perder um treino. Então, antes de mais nada, pense no treino de musculação ou a ida a um ginásio de musculação como algo que vai te entregar retorno. Só que para esse algo te entregar o retorno desejado, você precisa colocar excelência. A excelência vai te trazer resultados extraordinários. Se você faz de qualquer forma, mesmo indo 7 vezes na semana. Tem pessoas que eu vejo lá embaixo que treinam todos os dias. Passam 6, 7, 8 meses, nada Nada mudou. acontece. Mas eu já vejo pessoas que chegam na academia, iniciantes, você vê, iniciante. Com 4 meses o corpo da pessoa muda. Às vezes a pessoa está ali 3, 4 vezes na semana. Então não é somente a quantidade de vezes que eu vou no ginásio, e sim a intensidade, o comprometimento e o tempo que eu fico ali, o quão isso é importante, o quanto eu consigo colocar de intensidade e, de fato, o monitoramento de todas essas variáveis de tempo de intervalo, tempo sob tensão, velocidade de contração. Então, é um pilar que você tem que respeitar, né? Um pilar respeitar todas essas variáveis para que essas variáveis de fato te entreguem o resultado esperado. Tá vendo aí, galera? Ó, disciplina, foco, alimentação, descanso, personal ou não personal, no mínimo 4 vezes por semana. Pode ser, o ideal é pelo menos descansar um, né, Patrick? Assim, tem 7 dias de descanso, um, porque a tua musculatura, dependendo da tua idade, ela precisa. Eu, por exemplo, eu tendo 1, 2, 3, 4 dias pesados, ou pedalo, ou nado, ou faço a minha musculação dentro daquilo que o meu corpo compete e atende, e no 5º dia eu tenho que descansar, independente de ser final de semana ou não. Então, assim, a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Esse cara aqui é uma fera, deu uma aula pra gente aqui. A gente já tá chegando aqui nas nossas considerações, Patrick. Creatina. Toma creatina? Tomo, Então com vamos brindar aqui com a certeza. creatina aqui. Bora. Seguinte, estamos aqui com a creatina da SC Suplementos, da Irúdio, uma das melhores. Conhece essa marca, Patrick? Não conheço. Vamos ver se vai. Olha, tem o selo Cria Pura, hein? É bom, né? Boa. Ela tá entre as 3. Cadê aqui? Puxar aqui roubaram aqui a minha colherzinha, tá aqui. Ela tá indo com uma das 3 melhores do Brasil aí. Vou tomar a creatinazinha aqui. Creatina, Patrick, como é que toma a creatina? Essa aqui é um dosador, tem um medidor aqui, deve ter 5 gramas. É, ele tem de 3 a 5 gramas, geralmente. Então, assim, como é que a pessoa deve tomar a creatina enquanto a gente brinda aqui? E qual é o conselho que você dá pra galera que vai usar a creatina? Gueto, indicado, eu tomo 10 gramas por dia, mas eu sigo orientação do meu médico. Sim. Então, o ideal é que você tenha um contato com um nutricionista ou com seu médico para ele dizer de fato qual é a quantidade ideal para você. Então, eu tomo 10 gramas por dia com orientação médica, porque os resultados da creatina são maravilhosos. Ela vai aumentar a sua força, vai melhorar a sua recuperação intra-treino. E hoje, os novos estudos comprovam que a creatina não é somente para quem treina. Todo mundo deve tomar creatina. Independente de treinar ou não? Independente de treino ou não, porque a gente sabe hoje que a creatina ela atua diretamente em questões psicológicas, então melhorando a sua capacidade de raciocínio, né? Melhorando sua força também física, como eu falei anteriormente, melhorando seu intervalo entre uma série e outra, melhorando seu intervalo, melhorando a sua recuperação de um treino para o outro. Então, creatina é muito boa. Aí, no caso, Patrick, assim, acabamos de tomar essa creatinazinha aqui.
Tem um horário específico para tomar a creatina? Pode ser de manhã, pode ser de noite? Não existe, existe regra ou não existe regra? Não existe regra. O que a literatura mostra pra gente, o ideal é você ter um horário ali pré-determinado. Eu tomo todos os meus suplementos pela manhã. Então, tomo pela manhã, pra mim não tem problema algum. Eu tomo a creatina agora, tomei agora de manhã, né? Acho que são 3 gramas aqui, tá marcando aqui, é 3 gramas esse scoopzinho. E tomo à noite. Tomo 2 vezes antes de dormir. Perfeito. É o suficiente. Ótimo, é o suficiente. Gente, estamos aqui chegando aqui na nossa resenha top. Eu estou muito encantado. Agradeço a Deus, ao Patrick. Muito obrigado. Nossas considerações finais. Tá? Vou fazer mais uma propaganda aqui. É o seguinte. Quem marcar a gente lá no nosso comentário lá, vai mandar uma mensagem pra gente lá, vai ganhar aí um scoopzinho da SC e vai concorrer a uma creatina também. Nós vamos marcar, vamos colocar a SC, vamos botar o contato lá na nossa marcação. E a senha é o seguinte, a senha é Papo Reto, o Ricardo Rigueto vai concorrer a uma creatina lá no final, até o final do mês. Vamos pegar os nomes e vou sortear aqui no programa. É só marcar a gente lá. Eu quero agradecer muito a você, Patrick, por estar aqui dando essa oportunidade. Eu que agradeço. É uma aula que acabamos de ter. E queria que você fizesse as considerações finais aí do nosso programa. Bacana. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Rigueto, de estar aqui com você nesse papo reto, nesse bate-papo tão saudável. E dizer que foi muito bacana, foi um tempo muito bom aqui com vocês, da gente poder conversar um pouco, poder trazer um pouco mais de clareza sobre tudo que está acontecendo. Que hoje o excesso de informação está trazendo muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E eu acho que a gente tem a nossa missão aqui de trazer, de fato, uma conversa que tenha coerência, não só no falar, mas no agir, né, na vivência prática. E eu fico muito feliz também de ter recebido o convite de você, de estar aqui, cara, e poder compartilhar essas coisas maravilhosas. E é isso. Que Deus te abençoe teus projetos, abençoe a tua equipe, Amém. abençoe ao nosso programa, abençoe o RJ99. Amém. Galera, vamos seguir o RJ99 aí, tá? Amém. Papo reto no RJ99. E aí, fechando aqui, mais uma vez, em breve eu vou estar chamando o Patrick novamente, porque sempre tem novidades, né? Sim. A vida é muito volátil e muitas novidades, tudo. Em breve eu vou estar querendo te convidar aqui. Vai ser Bom, um prazer. Vai obrigado ser um prazer. por tudo aí, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, irmão. Obrigado. Tamo junto. Ah, moleque!